Romanos 13, aliás, 1 Coríntios 13, possivelmente seria o texto apropriado para falar desse sentimento tão profundo que é amor, palavra indefinível. O poeta já disse que se os mares todos fossem tintas, os céus imensos fossem papel, as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim conseguiriam definir o amor em seu real fulgor. O amor é indefinível. Ninguém tem uma definição para amor. É interessante que para Deus existe uma definição. João define. João diz: Deus é amor. Mas ninguém define o amor. Nem os poetas e poetisas, em seus lindos versos, conseguem defini-lo. Nem aqueles que gostam muito da prosa também conseguem definir, porque ele é indefinível. Se propor a pregar sobre o amor é muito difícil, a tal ponto que você tem que fixar em que você vai pregar. É o amor como um substantivo abstrato? Daí você vai decorrer sobre esse amor? Ou é o amor de Deus? Ou é o amor de mãe, tão sublime, que é o amor que se equipara ao amor de Deus? Ou é o amor paternal? Ou é o amor fraternal? Ou é o amor para com o próximo? Pregar sobre o amor, ou você fica no indefinível, ou você baixa para aplicar em quem você vai falar. Se é sobre o amor de Deus, o amor classificado daquilo que eu coloquei. O texto é muito rico, o texto que nós lemos nesta noite. E à primeira vista, parece que quando nós lemos, todo mundo pensa que eu vou falar sobre o amor. Não. Eu já disse, não vou caminhar por essa estrada. Eu vou ficar no versículo 18. Versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, eu vou falar sobre o medo neste versículo. Há uma lenda antiga, muito antiga, que diz que um certo camponês ia para a cidade de Constantinopla. E no caminho encontrou uma senhora idosa, ou havia uma senhora idosa, que ia caminhando em direção a Constantinopla. Ele parou e perguntou à senhora para onde ela ia, e ela disse: eu vou para a cidade de Constantinopla. Ele ofereceu uma carona. A mulher subiu, e ele começou a olhar seriamente para a mulher, começou a ter medo. A expressão da mulher aterrorizava. Aí ele parou e disse: quem é a senhora? Ela disse: eu sou Dona Cólera. E o que a senhora vai fazer em Constantinopla? Eu vou matar umas pessoas lá. Eu disse: então desça. Vá a pé. Mas no meu carro não vai. Não era o carro de hoje, lógico. E a mulher disse: olha, não se preocupe. Eu só vou matar 5 pessoas. Me leve. É uma lenda. A gente pegou um punhal, entregou, disse: aqui está o punhal. Daqui a poucos dias a gente se encontra.
Nós vamos nos encontrar. É a única arma que pode me matar, é este punhal. Se eu matar mais do que 5 pessoas, você me mata. Alguns dias depois, eles se encontraram. Quando se encontraram, ele pegou o punhal e disse: vou matá-la, porque em Constantinopla, durante esse dia que você passou lá, morreram 120 pessoas de cólera. Ele disse: não, eu só matei 5. Ele disse: e as outras 115 morreram de medo. Não fui eu quem matou foi o medo. Essa lenda antiga nos ensina muitas e muitas lições. Nós somos um povo que vivemos, aliás, a humanidade toda. A humanidade vive apavorada. Todo mundo tem medo e tem medo de tudo ou de quase tudo. O ano passado, nós quase morríamos de medo. Aliás, eu li uma página interessante de um escritor, que ele disse: o homem que morreu de medo. Ele disse: o homem tinha tanto medo de morrer, que morreu de medo. E faz um tempo, eu não me lembro quem foi que me disse que estava sem poder dormir à noite. Eu disse: por quê? Porque eu tenho medo de morrer dormindo. Eu tenho medo de dormir e morrer. Essa fobia, esse tormento, esse medo, esse pavor, tem tomado conta da humanidade. Particularmente, eu nunca vi as pessoas com tanto medo quanto eu vi o ano passado. Até porque os meios de comunicação só falavam nisso. Era terrível ver covas e mais covas abertas em São Paulo, por exemplo, e os fabricantes de caixões já não darem conta. A pandemia tomou conta de todo mundo. Mas o próprio medo é uma pandemia. E eu quero saber quem é que não tem medo. Há poucos dias, conversando com o reverendo Danilo, até no momento de aconselhamento, prevendo o casamento dele ontem, eu disse: meu filho, o grande exemplo de confiança que existe na vida chama-se casamento. Ele disse: por que, pastor? Eu disse: porque você entrega a sua vida totalmente a uma mulher. E ela entrega a vida dela totalmente a você. E você não imagina o que é você dormir junto com uma pessoa. Porque na hora que você dormir, ela pode fazer de você o que quiser. E vice-versa. É o maior exemplo de confiança que existe. É você se casar e entregar sua vida completa a outra pessoa. Pois bem, meus irmãos, eu, pela manhã, na minha meditação, eu disse: como é que está a sua vida? E nesta noite a pergunta volta: como está a sua vida em relação a essa fobia, a este tormento, a este medo, a este pavor? Quer ver uma coisa? Nós estamos às vésperas de uma eleição. Às vésperas. De um lado, existe medo de muitas pessoas de uma mudança administrativa no país. Mesmo porque se propaga, e é errado, mas se propaga que o presidente é o todo-poderoso. Ah, se fosse. E que o presidente da República pode fazer o que ele bem entender. Ah, se pudesse. Nem se imagina que o mais importante está no Congresso Nacional.
senadores e deputados. E também no Supremo Tribunal Federal. Então há um verdadeiro pavor de alguns que haja essa mudança. E do outro lado existe um verdadeiro pavor que continue como está. O que eles querem é mudança. Não é medo? É. E qualquer acontecimento, e muitas coisas vão acontecer daqui até lá, daqui até o dia 30 de outubro, que vai meter medo nas pessoas. Nós, no Brasil, hoje, estamos com este medo, com essa fobia. Há tanto tipo de medo, há tanto tipo de pavor, há tanto tipo de fobia. Alguns mesmos têm a síndrome do medo. É o pavor do medo. As pessoas adoecem. As pessoas criam na mente, por determinados fatores da vida, que não vamos analisar aqui, mas eles criam na mente um medo terrível, um pavor, uma síndrome, chama-se síndrome do medo. Você não pode sair de casa, nem pode ficar em casa sozinho. Você tem medo que seja assaltado saindo na rua, mas tem medo de ficar em casa e aí o assaltante vir arrombar a sua casa. Certo dia, eu estava numa reunião da comissão executiva do Rio de Janeiro. Cheguei um pouco atrasado do hotel. As pessoas já estavam nas comissões. Quando eu fui chegando, aí um rapaz da igreja disse: pastor, o senhor poderia atender uma senhora aqui? Eu disse: o que é que há? Não, porque ela veio atrás de um aconselhamento, atrás de um pastor, para fazer um aconselhamento. Eu disse: posso. Entrei numa sala com a senhora, e ela começou a conversar, e ela estava sofrendo dessa síndrome do medo, síndrome do pânico. Eu perguntei: minha senhora, a senhora vivendo numa cidade como o Rio de Janeiro, na situação em que nós estamos vivendo e a cidade está vivendo, a senhora não tem medo? Eu disse: tenho. Mas eu tenho que conviver. De como? Ela disse: da mesma maneira que o senhor vive. O senhor é de onde? Eu disse: na época eu era de João Pessoa. Da mesma maneira que o senhor vive lá em João Pessoa, talvez uma cidade pacata. Mas se eu colocar mais e mais coisas na minha mente, eu não saio de casa. Eu termino morrendo. E eis a razão porque muita gente está sofrendo essa síndrome do pânico. Começa aqui, o medo. O medo. Pois bem, meus irmãos, o apóstolo João, que vivia numa época totalmente diferente da nossa, como diz a Alceu Valença e outros, como diz o próprio Luiz Gonzaga também nas suas músicas, longe da terra civilizada, como ele diz em Riacho do Navio, sem rádio, sem notícia da terra civilizada. João, que vivia numa situação totalmente diferente, ele já tratou deste assunto, porque esse assunto sempre existiu na humanidade. Ele disse: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Você já notou? Certamente você já ouviu falar, ou quem sabe você tenha visto, como uma mulher frágil se agiganta e torna-se uma fera para defender o filhinho. Você já ouviu falar de como as mães, às vezes, uma mãe, muitas vezes morre querendo enfrentar um caminhão, porque o filhinho caiu ali debaixo do caminhão. E ela faz por quê? Por amor. Esse sentimento indefinível, tão nobre, que lança fora o medo, faz com que até os animais irracionais
defendam a unhas e dentes, literalmente, os seus filhotes. Talvez não exista aquele sentimento consciente que nós temos de amor, mas um sentimento natural de autodefesa nos animais. E nós o temos, esse sentimento, não somente por ser um sentimento natural, mas por ser um sentimento consciente de defesa. Mas você vai dizer, enfrentar isso quer dizer que não tem medo? Tem. É que o amor torna-se maior do que o medo. Ninguém pode dizer que não tem medo. Mas o amor é maior do que o medo. Ou seja, em momentos difíceis assim, você enfrenta, mesmo tendo medo, mas você vence o medo. O que a Bíblia diz? O perfeito amor lança fora o medo. Quem é o perfeito amor? Na definição de João, ele diz 2 vezes, nesse texto que nós lemos, de que Deus é amor. Deus não é amoroso. Já notaram isso? Deus não é amoroso. Deus é amor. Amoroso quer dizer cheio de amor, porque o sufixo "o" significa cheio de. Deus é fonte. É a fonte do amor. É a fonte do amor. Então, ele é o amor perfeito. Os demais são amor secundário. O amor perfeito é Deus. E quem ama verdadeiramente a Deus, diz a Bíblia, o amor perfeito, o perfeito amor, lança fora o medo. Nós precisamos proclamar essa mensagem às pessoas. Existe um homem, um escritor, que ele fala, por exemplo, sobre a morte. E ele é um pedagogo. Ele diz, por que as pessoas que não têm Deus, que não creem em Deus, temem a morte? Por quê? Se as pessoas não creem em Deus, não deveriam temer a morte. Ele diz, por razões simples. É porque não crendo em Deus, mas existe uma dúvida lá na mente. Porque quem não crê em Deus, não crê em Deus, também não crê no diabo. Não acredita no céu, também não acredita no inferno. Não acredita na salvação, também não acredita na perdição. Mas a dúvida, o medo na mente dessas pessoas é o seguinte: e se existir Deus? E se existir inferno? E se existir céu também? E também o diabo existir? Eu não creio, mas e se existir? E essa expressão, se existir, mete medo às pessoas. As pessoas têm medo de morrer, porque não têm certeza de vida eterna, mas existe uma dúvida muito grande na mente. Pois é, o verdadeiro amor a Deus lança fora este medo terrível que apavora a humanidade. Ainda esta semana eu respondi a uma pessoa falando sobre a vida, e alguém disse, o senhor tem medo de morrer? Eu disse, não, eu tenho medo do sofrimento. Eu sou covarde para o sofrimento, já sofri tanto, e cada vez que eu sofro mais, fico mais covarde ainda e sofrendo. Eu tenho medo do sofrimento. Mas da morte não. Para mim ela é tão natural e tão normal quanto a vida. Para chegar os meus dias, fim dos meus dias, e Deus me chamar para a eternidade. Eu creio na eternidade, eu creio em Deus, eu creio no céu, eu creio que eu não vim para viver aqui eternamente, eu vim aqui passar um tempo, depois irei para o céu. Então eu não creio, não temo a morte. Mas há pessoas que têm medo de morrer. E têm medo de viver. Mas o maior problema aqui são das pessoas que têm medo de viver. O que vivem tremendo de medo. Pois bem, meus irmãos, vejam o que João escreve. No amor não existe medo.
Antes, o perfeito amor. Quem é o perfeito amor? É Deus. Lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ele vai dizer, e nós amamos porque Ele, que é Deus, nos amou primeiro. Que o Deus, que é o perfeito amor, dê a cada um de nós a coragem suficiente para que nós possamos viver neste mundo sem medo. Possamos viver de uma maneira calma, tranquila, confiando que Deus guia os nossos passos, que Ele guia a nossa vida, que Ele está à tua frente, que Ele não é apenas o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Ele é teu Senhor, é também teu Salvador, que Ele cuida de você, que Ele cuida de você. Confie plenamente em Deus, porque Ele é amor. E tire de fora todo sentimento de medo, seja qualquer ele, porque você tem um Deus que luta por você. Que Deus nos abençoe. Amém.